A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Podeis assentar. Irmãos, estou grato a Deus pela incumbência que me foi dada. Quero aqui agradecer a direção aqui da igreja, o nosso pastor, o segundo pastor também, e a todos de forma geral. Eu quero aqui agradecer. Recentemente eu fiz uma viagem para o Nordeste, graças a Deus, mês de janeiro, e deu tudo certo. Cheguei lá e encontrei surpresas boas. Minha mãe tinha aceitado a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu aceitei Jesus em 1991 e não tinha crente nenhum na vila. A gente começou a trazer os irmãos de Lavras, que era o município, e meu pai aceitou em 1992 e minha mãe aceitou agora no final de 2016. E para mim foi muito importante isso. Foi uma coisa muito boa. Quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 2. Quero agradecer os irmãos que oraram por mim. Orem por minha família. Continue orando, para que Deus venha sempre nos sustentando e nos dando a vitória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e o versículo de número 2. Todos encontraram? Irmãos, eu costumo dizer, é uma coisa de praxe minha falar isso. Cada um tem a sua ferramenta e usa. Por exemplo, Moisés, ele tinha o quê? Ele tinha, naquele momento ali que o mar se abriu, um cajado. Davi, uma funda. A roupa de Saul não se viu nele, porque tinha que ser com ele, tinha que ser ele mesmo ali. Então cada um tem sua forma. Eu digo sempre que o dentista, ele usa vários equipamentos. Tem aquele que parece um ganchozinho que vai raspando, tem outro que faz um barulhinho, tem outro que joga água. Mas na mão do dentista, irmãos, ele faz grandes coisas com a boca que está precisando. Então nas mãos de Deus, quando nós nos colocamos, ele faz grandes coisas. Louvado seja Deus, usando aquilo que a gente tem em mãos. O versículo 2 diz assim: disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. É uma pergunta. Aqui diz, irmãos, que o apóstolo Paulo chegou até Éfeso. Ali o apóstolo Paulo encontrou um grupo de crentes que estava ali naquele local. Aí o apóstolo Paulo faz essa pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Mas a resposta foi essa: nós nem ainda sabemos que haja. Isso é, nós nem ainda sabemos que existe o Espírito Santo. Veja que existiu o que aqui? Uma ignorância a respeito do Espírito Santo. Quero dizer que ignorância aqui não é no sentido de brutalidade, de uma pessoa estúpida. Ignorante é porque eles não tinham conhecimento a respeito do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu faço uma pergunta aqui nessa noite para você. Não me responda, mas é uma pergunta. E você? Você sabe quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta, não me responda. Quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus. A Bíblia nos diz que quando os apóstolos ali os discípulos começaram a levar para os pés dos apóstolos suas propriedades, vendendo suas propriedades, levando suas propriedades, diz a Bíblia que um casal por nome de Ananias e Safira, eles resolveram vender a propriedade deles e resolveram dizer que venderam por outro preço. Não diz assim, não, mas é o que diz lá. Trazendo aqui, transliterando, eles venderam por um determinado preço e falaram que tinha vendido por outro. Chegaram, irmãos, mas assim que chegou, o apóstolo Pedro falou assim: por que deixou? Isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 3. Aí ele diz assim: para que mentistes ao Espírito Santo?
Versículo 4 diz assim: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então está dizendo que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, irmãos, a gente vê por aí muita gente dizendo, algumas pessoas, que o Espírito Santo, ele é uma força. Não, o Espírito Santo, ele é Deus. Esse culto nessa noite é oferecido a ele, é rendido a ele, porque ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor. Eu sei que você não saiu debaixo dessa chuva para se dirigir para esse local apenas para me ver, apenas para ver os irmãos. Eu sei que isso também faz parte, mas a prioridade aqui é adorar aquele que tudo pode, é adorar aquele que tudo vê, é adorar aquele que faz, é adorar aquele que é. Louvado seja Deus. Aí tem aqueles irmãos que ousam dizer que o Espírito Santo, ele é uma força, a força ativa. Olha, outros dizem, não, é um espírito fluido, inventa tanta coisa. E a Bíblia diz que se a gente blasfemar contra Deus, tem perdão. Se blasfemar contra o Filho, tem perdão também. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão, nem nesse século, nem no porvir. Agora eu pergunto, que força é essa? Louvado seja Deus. Isso não é força, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando perguntamos também, irmãos, a gente diz assim: quem é o Espírito Santo? Aleluia! Geralmente a resposta é: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Correto? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Agora, acontece uma coisa, irmãos: quando nós colocamos uma ordem aí, terceiro, as nossas mentes muitas das vezes entendem como uma questão de hierarquia. O primeiro, ele não tem o mesmo poder do segundo. O segundo não tem o mesmo poder do primeiro. Nem o terceiro, o mesmo poder do primeiro. Entende-se como hierarquia. Mas ele é colocado em terceiro porque, de certa forma, precisa colocar um ou outro. E se a gente for no Antigo Testamento, a gente entende que o primeiro ministério foi o ministério do Pai. A gente encontra muito: eu sou o Senhor, o ministério do Pai. Quando a gente vem para os dias do Novo Testamento, a gente encontra o ministério do Filho. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo pregou, Jesus Cristo andou, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou. E nos dias atuais estamos no ministério do Espírito Santo, que começou lá no livro de Atos capítulo 2. Então, irmãos, quando a gente diz terceiro, não estamos desmerecendo. Não estamos, até porque na Bíblia você encontra a pessoa de Jesus como primeiro, você encontra a pessoa do Espírito Santo como primeiro. Na bênção apostólica, por exemplo, ela começa com Jesus Cristo primeiro. Então, irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade também, podemos dizer assim. Louvado seja Deus. Eu estava explicando hoje sobre a Trindade um pouco e dizendo, irmãos, que nós acreditamos em três pessoas e em um único Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado ali, que ele saiu fora da água, diz que o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando ele dá ordem para batizar, ele diz: batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então você serve um Deus que é trino, um Deus todo-poderoso. Nessa noite adore ao Pai, adore ao Filho e adore ao Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu fico olhando, irmãos, ainda tem igrejas que se denominam evangélicas, quando na verdade elas negam a Trindade. Tem igreja que diz que o Espírito Santo é um dos nomes de Deus, Jesus é um dos nomes de Deus, então tira toda... E aí, então não existe a Trindade, porque só existe um, os outros são títulos. Isso é uma mentira muito grande, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa e o Pai é uma pessoa. Adoramos um Deus em Trindade, louvado seja Deus, e um Deus em unidade. A Bíblia diz: ouve Israel, só o Senhor Deus é o único Deus. Aleluia. Nós não adoramos há vários deuses, nós reconhecemos somente Deus. Eu estava em Juazeiro, irmão, Juazeiro do Norte. Andei muito dessa vez que eu fui para o Ceará. Graças a Deus, conheci bastante. Eita Deus! Graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a
as interligações. O governo faz muita estrada por lá agora. Meu primo tem um carro, sempre estava me levando. Passamos perto da estátua de Padre Cícero e estava lá. Depois, quando fomos na lateral, ele disse: olha, essa estrada aqui, essa rua é uma das ruas mais compridas daqui. Aí foi me mostrando, ele falou: tem várias estações da queda de Jesus. Eu falei: meu Deus do céu, o Cícero está de pé e Jesus só sobrou queda. Eu falei: meu irmão, nas escrituras não fala que Jesus caiu nenhuma vez. Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele faz é levantar. Louvado seja Deus. Ele não, irmãos, só sobrou queda do Juazeiro, só sobrou queda para Jesus. Mas aqui, irmãos, ele é louvado. Aleluia. Aqui ele é adorado. Aqui ele é magnificado. Louvado seja Deus. Aí eu digo: meu Deus do céu, que coisa. Também você estava na rua Padre Cícero, daquela avenida Padre Cícero. Eu digo: meu Deus do céu, ali é churrascaria Padre Cícero, ali agora é farmácia Padre Cícero, ali é tanta coisa. Eu digo: meu Deus do céu. E nós adoramos a um Deus todo-poderoso. Não precisamos adorar um outro. Um Deus que a Bíblia diz que é um Deus misterioso, mas quando ele quer revelar os seus mistérios, ele revela. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. E falando sobre esse Deus, eu gostaria aqui de destacar o ministério do Espírito Santo dentro das Escrituras. É muito vasto, é muito amplo. Se a gente for para as Escrituras, tem muita coisa. Necessitaria que fosse vários dias, um estudo sistemático para explicarmos muita coisa, e ainda nós não conseguiríamos explicar tudo. Porém, eu reservei aqui algumas coisas que o Espírito Santo faz em relação ao homem. Em primeiro lugar, irmãos, eu falei das ferramentas, e cada um tem sua ferramenta. Alguém com a voz bem firme, abra aí São João capítulo 16, o versículo 8. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. 16 e 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Olha aí. E quando ele vier, Jesus Cristo falando do Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, olha só uma coisa: nós não temos a capacidade nenhuma de convencer ninguém a aceitar a Jesus. Eu, Marcos Roberto, se eu tiver alguma sabedoria, eu não convenço ainda. Por mais bem formado que a pessoa seja, doutorado, pós-graduado em Bíblia, não sei o que, divindade, ele não consegue convencer ninguém a respeito da salvação, porque este é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, somente ele convence o homem. Agora, irmãos, uma coisa é certa: ele nos usa como canal. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós também somos canal de Deus para que ele nos use. Mas, irmãos, no momento que a gente for usado e as almas vier, a honra não é minha, a glória não é minha, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente encontra uma pessoa tão resistente ali. A gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, existe uma resistência muito grande. Mas, irmãos, não desista não, continue falando. Eu não sei se pode ser um filho seu, pode ser uma filha, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, pode ser seu amigo na empresa, na faculdade, pode ser seu amigo no meio da família, um familiar, e de forma geral. Porque, irmãos, somente o Espírito Santo é quem tem o poder de convencer. Louvado seja Deus. Eu, Marcos Roberto, não convenço ninguém, não adianta, eu não convenço, mas eu prego a palavra. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo pode fazer uma obra grande, como fez na minha vida. Louvado seja Deus. Eu creio nesse negócio, Jesus. Irmãos, eu tinha 17 anos de idade quando eu aceitei a Jesus. Ninguém nunca tinha me apresentado a Bíblia, porque uma vila não tinha nem igreja evangélica. E o primeiro contato que eu tive com a igreja foi na escola dominical, a saída dos crentes. Depois me presentearam com uma Bíblia antiga, muito boa. Mas, irmãos, eu não pude deixar, louvado seja Deus, de me render aos pés de Jesus. Depois que eu comecei a ler, depois que eu comecei a meditar nas escrituras ali, e o Espírito Santo foi trabalhando de forma que um dia eu decidi levantar minhas mãos. Irmãos, às vezes no culto, eu ia no culto, mas eu estava
lendo e só queria aceitar Jesus quando eu tivesse mesmo certeza. Às vezes o pastor fazia o apelo, antes do apelo eu saía. Digo, não vou ficar não, porque dizer que não quer Jesus é ruim. Vou dizer que não quero, sendo que eu quero. Quem que não quer? Quando a gente convida algumas pessoas, não, mas eu quero, eu já aceitei. Aí a gente começa a conversar. Mas um dia, irmãos, eu levantei minhas mãos. Um dia eu não aguentei, aceitei a Jesus Cristo, louvado seja Deus, estou até hoje firme. Foi no ano de 1991, 6 de outubro de 1991, isso se tornou um marco na minha vida. Eu não esqueço, irmão, eu esqueço outras datas, mas essa data eu não esqueço. O Espírito Santo me convenceu. Então não existe coração duro, não existe coração de pedra, não existe ateu que o Espírito Santo não vá e atue e essa pessoa se renda aos pés dele. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente olha, irmãos, e diz, não, é difícil. Muita gente olhou para mim, porque eu bebia antes, né, dos 15 aos 16 anos, eu bebia, e muita gente olhou para mim e disse, não, isso é caso perdido, não tem jeito. Mas o Espírito Santo dizia, não, está enganado, você está enganado. Quando eu aceitei a Jesus, disse, não, mas vai durar pouco tempo na igreja, ele não consegue, ele gosta de fazer coisa errada. Louvado seja Deus, eu estou até hoje, irmãos, cantando o hino da vitória, porque ele, irmão, é digno de toda honra, de toda glória. Louvado seja Deus. É assim que ele faz. E tem muita gente que não valoriza a salvação que tem em mãos. Tem muita gente que não dá muito valor. Meu irmão, nessa noite valorize aquilo que você recebeu de graça, pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Valorize, louvado seja Deus. E tem muita gente que não valoriza, mas temos que valorizar. Aleluia! Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele convence, ninguém mais. E se a pessoa vier por outras razões, ele não vai passar muito tempo, ele sai, porque não foi convencido pelo Espírito Santo. Se for convencido pelo Espírito Santo, ele fica. E uma outra coisa, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele convence, e o Espírito Santo de Deus opera o novo nascimento nas nossas vidas. Louvado seja Deus. A gente olha para as religiões e a gente vê que muitas religiões, elas têm uma certa, aquela coisa social. Trabalhei com muitas pessoas de outras religiões que até dava um bom testemunho, dizer assim, né? Socialmente. Porém, as religiões, irmãos, ela pode até fazer isso por o homem, mas isso também não garante a salvação. Não é porque a pessoa não mente, não rouba, não faz coisa errada que está garantido a salvação dele. Tem alguma coisa errada, né? Não, está certo. Só isso não garante. O que garante é quando você é livre pelo sangue de Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando é liberto por Cristo, não quando é liberto por algo, por uma instituição, ou por suas próprias forças de ser livre daquilo, deixa, abandona, não. Tem que ser livre pela pessoa bendita de Jesus Cristo. É claro que é bom, uma pessoa que deixou de beber, uma pessoa que deixou de fumar, isso é muito bom. Mas em relação à salvação, se não for convencido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, vai ficar estagnado ainda, necessitando da salvação em Cristo. Um outro ponto aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele transforma, e somente ele transforma. Leiamos aí Zacarias capítulo 4 e o versículo 6. Aleluia! Aleluia! 4 e 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Nem por força, nem por violência. Eu falava hoje, irmãos, que o jugo de Jesus, ele é suave. A gente chega para Jesus com o jugo todo pesado, complicado, ali, uma opressão terrível. Jesus troca de jugo conosco. Ele pega o jugo dele, que é leve, que é suave, nos dá, e nós damos o nosso jugo pesado para ele. Ele nos alivia. Eu disse que os mandamentos de Deus, como diz a Bíblia, eles não são pesados. Muitas das vezes alguém, se não está muito satisfeito com alguma coisa, mas muitas das vezes, irmãos, não